Olá, meus queridos, saudações em Cristo Jesus, a paz do Senhor, que a graça e o amor de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, neste dia em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao Palavra de Sabedoria, o seu devocional, o seu momento de espiritualidade, o seu tempo de qualidade no conhecimento bíblico, através da sabedoria revelada pela Palavra do Senhor. Muito obrigado a você que nos permite chegar até a sua casa, até seu trabalho, aonde você estiver assistindo e acompanhando essa programação, tá bom? De coração, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento. Estamos na nova série do Palavra de Sabedoria, já é o nosso segundo programa nessa série, onde estamos tratando da temática Chamados para Servir, baseado no livro do pastor Newton dos Santos, ali presidente da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina. Nessa sequência de reflexões, hoje nossa temática vai abordar sobre a identidade do servo. Qual é a compreensão bíblica que temos dentro do contexto da palavra servo e sua aplicação? Qual é o caráter? O que é que marca? Quais são os traços dessa identidade do servo? Tá bom? É em cima disso que nós vamos tratar hoje, porque estamos conceituando a convocação de Cristo Jesus, onde todos nós que uma vez abraçamos a fé em Cristo Jesus, somos, a partir de então, seus servos, e como tais, precisamos compreender qual é o sentido, o significado e a relevância dessa palavra para a nossa vida cristã. Tá bom? Marcos, na verdade, capítulo 10, versículo 45, é um versículo chave. Marcos 10, 45. Uma citação sobre Cristo Jesus, dizendo que porque o Filho do Homem, que significa Jesus, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Existe uma história contada no livro que é muito interessante, de um escravo chamado Simeão, que tinha sido colocado no mercado de escravos, como era comum naquela época, para ser vendido. E quando ele estava nessa praça de mercados, numa exposição para compra, chegou um senhor muito rico e imediatamente o comprou. Não titubeou, olhou para ele e disse: "Eu quero esse daqui." E comprou, como era o costume daquela época onde existia a escravatura. E com essa compra, o Simeão, segundo relata os textos, ele relutou em seguir com aquele homem. E disse: "Não, olha, você não me adquira como escravo não, porque eu não vou me sujeitar a ninguém. Eu não aceito, eu vou lhe dar trabalho, eu não vou me submeter a você, e olha, eu não quero mais essa vida de escravo, eu fui pegue aqui como prisioneiro, estou aqui nesse mercado, debaixo dessa opressão, mas eu não quero e não vou, eu prefiro morrer do que ser escravo, do que estar debaixo de um jugo de alguém, e etc e tal." E ficou murmurando, falando, dizendo, esbravejando tudo isso, e o senhor que comprou, o cidadão que comprou, naquele mercado de escravos, nessa história que eu estou contando para vocês, ele não disse nada, apenas continuou a trajetória, até que chegou num local que tinha uma casa, que tinha uma pequena plantação, um pequeno local, e disse: "Bom, esta casa que você está vendo, eu estou dando essa casa para você morar, para você desfrutar da sua liberdade. Eu não lhe comprei para que você se tornasse alguém que não pudesse desfrutar de sua liberdade. Você está livre, pode seguir e pode tomar posse dessa casa e viver e construir a sua vida." Naquele momento, o enredo diz que Simeão ficou completamente tocado por aquela cena e pediu perdão àquele senhor e disse: "Olha, eu realmente não tinha ideia que era para isso que você tinha me comprado e que eu estou aqui desfrutando dessa liberdade. Então, já que eu estou nessa liberdade, eu decido voluntariamente te servir. A minha vida será para te servir." Essa história, ela abre a nossa discussão aqui hoje sobre a identidade do servo.
lembrando um fato muito especial na nossa vida cristã, que quando nós somos comprados pelo sangue de Cristo, que foi o preço pago na cruz do Calvário, pelo nosso resgate, devido à condenação que o pecado gerou sobre nós. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e pelo fato de termos pecado, o pecado nos distanciou de Deus e nos colocou sobre um jugo. Esse jugo do pecado, da escravidão gerada pelas consequências que aconteceram lá no Jardim do Éden, trouxeram muita opressão, muita dor e muito sofrimento para a nossa alma. Até que vem Cristo Jesus. E assim como nessa história, a gente pode fazer uma analogia e trazer para nós, para a nossa realidade. Cristo nos comprou no sentido amplo e comparativo da relação de um escravo que é comprado no mercado de escravos. E ele nos compra da escravidão que o pecado promove na vida do homem, do ser humano, e nos traz uma nova vida. E a partir do momento que recebemos essa dádiva, que é o perdão dos nossos pecados, e exercemos a liberdade em Cristo Jesus, decidimos dedicar a nossa vida para servir ao Senhor Jesus. Somos hoje servos de Deus, porque compreendemos que Ele nos livrou da escravidão do pecado. E tamanha é a nossa gratidão e reconhecimento pela benesse gerada por Cristo Jesus, que nós decidimos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, que a Tua graça que me alcançou, que a Tua graça que chegou até a minha vida, possa tomar de conta de todo o meu ser, e eu te sirvo. Eu te sirvo por amor, por gratidão e por compreender o que Tu fizesses por mim na cruz do Calvário. Servo, no texto bíblico, é traduzido pela palavra doulos. É utilizado, você lembra que a Bíblia não foi escrita em português. Nós temos aí uma parte da Bíblia escrita em grego, outra em hebraico, uns trechozinhos em aramaico e algumas citações em latim. Essa é a configuração dos idiomas que foram escritos a palavra de Deus. Então, quando a gente vai para o grego para tentar descobrir o sentido da palavra, qual foi a tradução que foi feita de qual palavra, a palavra foi doulos. E foi utilizado muito essa palavra devido a uma dificuldade até da relação que nós temos com a palavra escravos. A palavra escravo é muito forte dentro da nossa cultura, apesar de representar exatamente o que era naquela época. E se usa muito na tradução bíblica, em vez da palavra escravo, a palavra servo. O servo é mais utilizado do que a palavra escravo. Mas não haveria nenhuma contradição ou nenhum absurdo em termos de tradução bíblica em dizer que o nome é escravo, porque de fato esse é o nome. O impacto que é gerado pelo nome escravo acaba sendo amenizado pela palavra servo, aonde este servo é alguém que tem uma relação com seu senhor, é uma relação de senhorio e uma relação de serviço. Esta relação de senhorio e serviço, ela é defendida pela palavra de Deus. Aquela imagem do escravo com correntes debaixo de opressão não é o sentido do que é aplicado pela palavra de Deus, mas é o sentido de alguém que coloca a sua vida debaixo da vontade do seu Senhor. A sua vontade é submetida à vontade do seu Senhor. Que no nosso caso, na aplicação bíblica, o servo está submisso ao senhorio de Cristo Jesus, uma vez que Ele é o nosso Senhor. Só que o texto bíblico cria um paradoxo. Ele cria um paradoxo porque, ao mesmo tempo em que nós somos servos de Deus, nós somos livres em Cristo. Olha que coisa interessante, né? Essas duas aplicações são feitas simultaneamente, porque estão dentro de contextos diferentes, mas interligados. Há uma conexão. Somos livres para exercer o nosso serviço e adoração ao nosso Deus, e somos, ao mesmo tempo, prisioneiros conscientes ao qual, Senhor, decidimos servir. Poderíamos servir às obras da carne, ao pecado, poderíamos ser servos das nossas concupiscências, poderíamos decidir viver uma vida dissoluta de qualquer forma, de qualquer maneira.
Mas em vez disso, submetemos conscientemente as nossas vontades e desejos, os nossos impulsos, os nossos interesses, eles são submetidos ao senhorio de Cristo. E aí não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, por considerarmos que o que Cristo propõe para nós é melhor, é sublime e é a vontade do Pai para nossas vidas. Por compreendermos isso, sabemos que Deus quer o melhor para nós. Sabemos que Deus representa o melhor para a nossa vida. E mesmo que nossa vontade, nossos impulsos, nossos desejos possam querer nos levar para uma direção, por amor a Cristo, por submissão ao senhorio do Senhor, por causa do novo nascimento gerado através da palavra de Deus, através da regeneração que é promovida pelo Espírito Santo na transformação do nosso ser, por causa de tudo isso, nós acreditamos que esse é o caminho que temos que andar. Temos nossas fraquezas, temos nossas limitações e temos nossos ganhos e nossas conquistas geradas pela ação de Deus em nós, apesar de nós. Que interessante, né? Então, o que é que nós temos que compreender do caráter do servo? Qual é a visão bíblica para essa identidade do servo? Primeira coisa, propriedade exclusiva. Aí eu vou trazer para você Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai agradar um, ou vai desagradar o outro. Quando se trata de decidir a quem servir, de quem seremos doulos, de quem seremos servos, se do pecado ou do Senhor Jesus, não há como tutubiar, não há como cochear em dois pensamentos. Não há como ser fonte de água doce e fonte de água salobra. Não tem como ser as duas mesmas coisas. Ou produzimos frutos de arrependimento, ou geramos, demonstramos, testemunhamos da ação de Cristo Jesus na nossa vida, como um novo caráter, uma nova maneira de viver, ou estamos inundados numa vida mergulhada no pecado. E a partir daí, isso vai designar a quem estamos servindo. Quem é o Senhor da tua vida? O que é que determina o que você obedece, o que você aceita e ao que você se submete? Não dá para servir a dois senhores. Ou você está seguindo o que diz a palavra de Deus, ou você não está. Dentro das nossas limitações que eu falei há pouco tempo, nós temos a graça de Deus que abunda no meio das nossas fragilidades, nós temos o amor de Cristo Jesus que nos abraça no meio dos nossos conflitos e nós temos a força do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante dos nossos pecados, diante daquilo que fazemos que não agrada ao Senhor. Mas apesar de estarmos sujeitos a errar e a pecar, a busca a quem servimos, a busca do que fazemos, determina quem é o nosso Senhor. Então, não é a ausência de erros, não é a ausência de falhas, mas é o direcionamento a quem ouvimos e a quem servimos. Então, a quem você serve? Servo de Deus, serve a Deus. Se submete à sua palavra e aceita a palavra de Deus como regra de fé e prática. Outra coisa, segunda coisa do caráter do servo fiel. Submissão irrestrita. Vou trazer para você Filipenses capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte. Ele está mostrando aqui o exemplo de Cristo Jesus, que se comportou como um servo obediente. Cristo Jesus saiu do seu trono de glória, o Verbo se encarnou, veio até nós. Cristo Jesus, a deidade, divino, o único Deus, se materializa no meio de nós e toma a forma humana e se posiciona como servo. Ele se posiciona como aquele que veio para servir, aquele que veio para cumprir uma missão, aquele que veio para cumprir uma finalidade. E ele serve a essa finalidade, sendo obediente até a morte e até a morte de cruz. Vocês lembram que tem um episódio no Getsêmani, que Jesus está em profundo sofrimento? Lembra aquela cena? Acho que você já viu essa cena em algum filme, ou se não, rememore agora o texto bíblico para você pegar essa cena. Jesus está lá, nos momentos cruciais que vão anteceder
a sua prisão, o seu julgamento e a sua condenação e a crucificação. Quando ele está nessa narrativa cronológica de uma sequência de acontecimentos, ele está ali já vendo o que vai acontecer. E ali ele diz: Pai, lembra? Passa de mim esse cálice. Lembrou? Pois é. Ele estava ali, o seu suor se transformou em gotas de sangue devido à alta tensão do estresse que ele estava vivendo. E aí ele dá aquela respirada, na minha concepção, ele deu uma pausa. Pai, passa de mim esse cálice. Aí dá. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E é sobre isso que Filipenses está falando. Que Cristo Jesus deu uma demonstração de ser um servo obediente, que foi até o final daquilo que deveria fazer. E essa submissão irrestrita, ou seja, eu obedeço ao Senhor independente de qualquer situação favorável ou desfavorável, confortável ou desconfortável, se gera sofrimento ou não. A minha obediência, a minha submissão ao senhorio de Cristo implica nessa submissão irrestrita, obedecendo a Ele, mesmo que isso me gere algum tipo de dor, sofrimento, perda, ok? Algum tipo de situação constrangedora, difícil, complexa. A visão bíblica do servo, ela te leva a esse ponto. Ela te leva a esse nível. Você está entendendo? Nós vivemos uma sociedade muito hedonista, onde todo mundo procura satisfazer sua própria vontade. Então, alguém escutar isso aqui que eu estou falando, sem olhar na ótica bíblica, meu Deus do céu, o coração aí já está estribuchando. Já está num conflito. Como é que eu vou me submeter? É porque você não está observando que nós estamos partindo do princípio que você entregou a sua vida a Jesus. A sua vida agora está debaixo do senhorio. Ele é o Senhor. Então, se você é o servo, é esse o caráter do servo. Ele tem submissão irrestrita. Ele não escolhe o que vai obedecer. Você pegou aí a ideia? Captou aí a ideia? Ele não escolhe o que vai obedecer. É muito cômodo um tipo de servo que diz assim: não, isso aqui eu obedeço, isso aqui eu não obedeço. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Esse tipo de relatividade na obediência, dentro do conceito do senhorio de Cristo, no caráter do servo fiel, o servo de Deus, o servo que cumpre a palavra, não é aplicado essa relatividade. Não tem esse jogo de cintura, entendeu? Ou obedece ou não obedece. Ou é servo ou não é servo. É uma coisa bem antagônica, sabe? São dois polos de posicionamento. Não tem coluna no meio. Não tem um servo mais ou menos. Ou é quente ou é frio. Morno, o Senhor vomita, não aceita, entendeu? Essa história de ficar jogando em duas posições, assumindo posturas diferentes nesses contextos de sua fé, da obediência ao Senhor, daquilo que Deus trata com você, daquilo que Deus requer de você, no que Deus está moldando o seu caráter, na honestidade, na integridade, na impulsividade que o Senhor lhe propõe para controlar através da temperança, na frutificação do Espírito Santo, no amor, no gozo, na alegria, na bondade, na amabilidade. Essas coisas não tem negociação, gente. Nós buscamos a Deus, somos transformados pela sua palavra. Ele age em nós, nesse vaso de barro, com todas as limitações que temos. Sabemos disso, das nossas limitações. Abrimos o coração para que Deus age em nós e obedecemos a sua palavra e obedecemos ao seu senhorio. Aí vai ter coisa que Deus vai falar com você, que não vai falar com o outro, porque Deus está tratando da sua singularidade, da tua particularidade. Tem coisas que Deus vai exigir de você que não vai exigir de mim, tem coisas que vai exigir de mim que não exige de você, e tem coisas que exige de todo mundo, independente de quem for. Ok? Então, submissão irrestrita. Outra coisa, terceira coisa do caráter do servo fiel. Primeira, propriedade exclusiva. Segundo, submissão irrestrita. Terceiro, devoção singular. Isaías, capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo,
a quem sustenho, o meu eleito, em quem tem prazer a minha alma. A devoção do servo, ela é simples, ela é singular, ela não tem complexidade. A devoção quer dizer entrega. Devoção está ligado à entrega. Você se entrega. Você é devoto, quer dizer que você está comprometido, você está entregue, você se joga, literalmente. Ela é totalmente singular. Qual era o papel do servo naquela época de Cristo Jesus? Era obedecer à vontade do seu Senhor. Quais eram os planos do servo naquela época? Era obedecer à vontade do seu Senhor. Qual era a programação do dia do servo naquela época? Era obedecer ao seu Senhor. Era o Senhor que dizia, faça isso, faça aquilo outro. Os planos e projetos do servo estavam ligados diretamente à vontade do seu Senhor. Então, a devoção singular do servo era simplesmente obedecer ao seu Senhor. O paradoxo gerado da nossa luta interna em querer fazer os nossos planos e não querer ouvir quais são os planos de Deus, essa luta interna o tempo todo entre nossa vontade e a vontade de Deus, quando ela vem para a devoção do servo, ela completamente se elimina. Porque a partir daí, você que nasceu de novo, você que tem Jesus, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Eu quero seguir os princípios do Senhor, eu quero viver isso, eu quero viver essa palavra. Eu quero mastigar, digerir, processar, absorver, vivenciar o que está propondo a palavra de Deus. Eu não fico nos outros conflitos, eu não busco as outras coisas. A minha devoção é singular. Senhor, faz em mim o teu querer. Senhor, qual é a tua vontade revelada? A vida de todo servo era simplesmente agradar inteiramente ao seu Senhor. Ok? Quarta característica do servo fiel. Além da propriedade exclusiva, além da submissão restrita, além da devoção singular, dependência plena. Pega o que diz aí Mateus capítulo 6, versículo 25. Olha o que diz. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. O teu sustento diário, a tua provisão de todo dia, ela é gerada na convicção de que Deus é o teu provedor. Então o servo, quando ele trabalhava naquela época, ele tinha completa dependência do que o seu Senhor traria para a mesa, das roupas que seriam providenciadas pelo seu Senhor. Independente da categoria do servo, se era um servo que trabalhava na área rural, se era um servo que trabalhava dentro da casa, se era um servo que trabalhava na administração das coisas, independente do tipo de servo, tudo era providenciado pelo seu Senhor. Então ele tinha completa dependência do seu Senhor. Pegou aí a comparação? Entendeu a analogia? É dentro desse espírito que nós que servimos a Deus devemos seguir. E por último, e não menos importante, todo servo fiel, ele assume sua responsabilidade pessoal. Mateus 25, 19 diz, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Por isso, todo servo sabe que terá que prestar contas com seu Senhor. Gente, por hoje é só. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estarmos juntos. Eu vou orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Deus amado, obrigado por esse tempo com meus irmãos. Obrigado pelo privilégio de compartilhar essa palavra, Deus. E nos ajuda a internalizar o conceito de servo e estarmos debaixo do teu senhorio, fazendo a tua vontade, Senhor. Ensina-nos, Senhor, os teus estatutos. Ensina-nos, Senhor, a tua palavra, para que possamos vivê-la em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa. Obrigado pela sua audiência. Até mais.